E eu começo com o seguinte: quando eu penso em tuberculose, quando você pensa em tuberculose, você atendendo uma criança na qual você desconfia de uma tuberculose pulmonar, é fácil fazer o diagnóstico? Sim ou não? É fácil pensar em tuberculose, mas fazer o diagnóstico é difícil. Então, já começo com a seguinte pergunta: quais são os principais desafios no diagnóstico da tuberculose infantil, na tuberculose em pediatria? Grande problema na tuberculose em pediatria: dificuldade de demonstrar o bacilo. A criança é dita paucibacilar, ou seja, ela tem poucos bacilos, muito diferente do adulto. Por isso mesmo, uma criança numa enfermaria de pediatria internada com tuberculose pulmonar dificilmente vai passar tuberculose para outra criança, como aconteceria com outras doenças. Por exemplo, tem um Covid, tem um rinovírus, tem uma influenza, a chance de passar para outra criança é grande. Agora, a tuberculose não. A tuberculose da criança poucas vezes será contagiosa, porque ela é paucibacilar. O problema é que muitas vezes o adulto que acompanha a criança tem tuberculose. E aí sim, esse vai passar a doença. Então, nossa questão em pediatria, particularidade, ela é paucibacilar. Há poucos bacilos. Então, há uma dificuldade, por mais que tenha havido melhora na técnica do exame laboratorial, há uma dificuldade de se demonstrar o bacilo de Koch. Então, o diagnóstico muitas vezes é feito com base em suposição, em probabilidade. Para isso, se usa a história clínica, o quadro clínico do paciente, o quadro radiológico, a prova tuberculínica ou o IGRA, a história de contato com alguém com tuberculose e o estado nutricional. A soma desses 5 elementos me dá uma pontuação já estratificada para definir se é muito provável que tenha tuberculose, se é possível que tenha tuberculose ou se é pouco provável. Então a gente define nessas categorias e, inclusive, autoriza tratamento através dessa tabelinha, nessa pontuação para o diagnóstico da tuberculose. Entre o que eu falei aqui de parâmetro, eu falei da prova tuberculínica. Como é que é realizado o teste tuberculínico, a prova tuberculínica? Muito bem. Lembra do seguinte: vacina da tuberculose é feita no braço direito. Intradérmica, bacilo de Calmette-Guerin, Mycobacterium bovis, faz ao nascimento. Braço direito é o padrão. E o PPD, a prova tuberculínica, né? Antebraço esquerdo, onde você vai injetar um derivado proteico purificado, que é a sigla do PPD. E depois de 48 a 72 horas, você vai fazer a leitura do PPD. Como é que é a leitura do PPD? O que ficou indurado? Não é a vermelhidão, é o quanto tem de induração. E aí você vai medir essa induração em milímetros. Lembrando que, muito excepcionalmente, o PPD pode ser flictenular, ou seja, faz-se uma vesícula, uma bolha, a depender do tamanho. Esse com certeza é positivo. Mas, do contrário, o padrão é, em caso de infecção prévia pelo bacilo de Koch, pelo bacilo da tuberculose, pelo Mycobacterium tuberculose, você conseguir palpar uma reação, identificar uma reação do organismo, uma reação imunológica, formando uma induração no local da injeção do derivado proteico purificado do Mycobacterium tuberculosis. E aí você faz o famoso PPD. A leitura depois da injeção é 2 a 3 dias depois, 48 a 72 horas depois. E a pergunta que vem a seguir, que é imediata, que é: quando considerar o teste tuberculínico positivo? E aí você tem uma história em cima disso, que é a seguinte. Primeiro, como ele era considerado. O teste tuberculínico, ele era relacionado ao BCG, à vacina. Explica melhor isso, Vinícius. É o seguinte: é sabido e demonstrado que a vacina, o Mycobacterium bovis,
agente vivo atenuado, ele leva a uma resposta de PPD. Então, nos primeiros 2 anos pós-vacina, considerando que no Brasil a gente faz a vacina ao nascimento, então nos primeiros 2 anos de vida, o PPD sofreria uma influência da vacina BCG. Então ele só seria considerado positivo quando atingisse uma induração de 10 milímetros ou mais. E depois de 2 anos da vacina, ou seja, a partir de 2 anos de idade, o PPD de 5 já seria considerado reator, positivo. E aí foi-se mudando a interpretação do PPD. Um PPD de 5 num paciente imunodeprimido, mesmo que ele tenha tomado vacina recentemente, é considerado positivo. E, por último, para aumentar a sensibilidade da avaliação do PPD, atualmente um PPD de 5 milímetros, mesmo em um indivíduo vacinado recentemente, nas últimas semanas, que seja um PPD de 5, é considerado positivo. Isso quer dizer que a vacina não influencia mais na resposta do PPD? Errado, não é essa a resposta. A resposta é, influencia sim, só que vamos considerar 5 como um mínimo suficiente para eu considerar o PPD positivo. Quando eu faço isso, eu aumento ou diminuo a sensibilidade do exame? Eu aumento a sensibilidade do exame. Mais gente com tuberculose será identificada, mesmo aqueles que responderam menos ao PPD. E também, aumentando a sensibilidade, eu diminuo a especificidade. Pode ser que eu demonstre, aponte para alguns pacientes achando que tem tuberculose sem que eles tenham a doença. Mas, enfim, foi uma decisão dos últimos tempos considerar o PPD positivo a partir de 5 milímetros. Muito bem. Difícil demonstrar o bacilo de Koch. Verdade. Então, existe um sistema de pontuação. Você poderia me dizer como é esse sistema de pontuação? Como é que ele auxilia no diagnóstico da tuberculose pulmonar? Vamos tentar lembrar juntos? Quadro clínico, quadro radiológico, história de contato, PPD e estado nutricional. Vamos lá. Quadro clínico. Febre, sudorese noturna. Você sabia que sudorese noturna, descobri há pouco tempo, é um sinal de que houve febre à noite? Emagrecimento. Uma pneumonia que não responde a antibióticos comuns, seja para uma pneumonia bacteriana pelo pneumococo, seja para um atípico como um micoplasma. Então você tentou lá a penicilina, tentou lá um macrolide para tratar atípico e o paciente não responde. Isso já dura mais de 2 semanas. Então isso é clínica passível de ser tuberculose. Quadro radiológico. A principal alteração radiológica na tuberculose é uma alteração em lobo superior direito. Mas presença de cavernas, por exemplo, que são muito clássicas da tuberculose, não acontecem em criança. Em criança você tem um infiltrado muitas vezes inespecífico, mas um infiltrado pulmonar em qualquer lugar do pulmão que já dure mais do que 2 semanas também marca ponto para a tuberculose. E quantos pontos marca? Vamos lá. Quadro clínico, não falei e vou falar agora, marca 15 pontos, se presente. Quadro radiológico, 15 pontos. Contato com um terceiro, com um adulto com tuberculose bacilífero, porque essa proximidade é necessária, porque a criança pode não ser bacilífera, mas o adulto é. Esse tem risco de transmissão na convivência domiciliar, principalmente, 10 pontos. Então, quadro clínico, 15 pontos, quadro radiológico, 15 pontos, contato com o paciente bacilífero íntimo, 10 pontos. 15, 15, 10. Aí vem o PPD, aí tem uma diferençazinha. Se o PPD for positivo entre 5 e menos de 10, de 5 a 9 milímetros de induração na medida, vale 5 pontos. Se o PPD for de 10 para cima, vale 10 pontos. E estado nutricional, uma desnutrição grave, 5 pontos. Veja que nessa pontuação toda, a desnutrição é um dos que conta menos. Porque
ela é bem inespecífica, né? A tuberculose pode levar a um quadro de desnutrição? Sim. A desnutrição predispõe a doenças como a tuberculose? Sim, mas predispõe a uma série de outras doenças principalmente infecciosas. Então é o menos específico, ganha lá 5 pontinhos só. E a novidade nessa pontuação é que entrou o IGRA, que é um ensaio laboratorial onde a gente observa a produção de interferon gama por elementos do sangue do paciente. Então é colhido sangue e é observada a produção pelos linfócitos do paciente de interferon gama quando exposto a antígenos da tuberculose. Isso laboratorialmente. Quando há a resposta, mostra que o indivíduo já teve contato anterior com o bacilo da tuberculose. Esse teste chama IGRA e ele pode ser um substituto do PPD. Ele pode ser positivo ou negativo. Quando positivo, ele conta 10 pontos. Quando negativo, não conta nada. E, recentemente, para aumentar a sensibilidade do exame, foi definido que se o IGRA for indeterminado, que é outro resultado possível, antigamente se repetia, hoje em dia o indeterminado já conta 10 pontos também. De certa forma, um exagero, né? Enfim. Mas a gente aprendeu que, conversamos aqui, que quadro clínico marca 15 pontos, quadro radiológico 15, contato 10, PPD pode marcar 5, pode marcar 10, IGRA marca 10, é IGRA ou PPD, não pode fazer os dois e somar. Não, isso não. Conta um ou outro e estado nutricional. Soma tudo. 40 pontos para cima, tuberculose muito provável, vai tratar. 30 ou 35 pontos, tuberculose possível, a tendência é que se trate. 25 pontos para baixo, tuberculose pouco provável. Pode ser uma tuberculose latente, sim, mas o tratamento da tuberculose doença não vai acontecer. Muito bem. E aí, só para a gente reforçar, os achados radiológicos típicos da tuberculose infantil. Opacidades parenquimatosas, linfonodomegalia hilar e paratraqueal à direita, mas quero reforçar que qualquer alteração radiológica durando mais do que 2 semanas, pensar na tuberculose. Em termos de diagnóstico, a gente começou esse bate-papo falando que o diagnóstico da tuberculose na criança pequena, deixa eu confirmar aqui o nosso ponto. O diagnóstico da tuberculose na criança, seja pequena, seja maior, quanto maior, mais fácil fazer. A identificação do bacilo é muito difícil. Mas eu falei que os exames têm melhorado na sua tecnologia. E hoje em dia a gente tem o GeneXpert. Qual seria o papel do GeneXpert no diagnóstico da tuberculose em criança? Pois é, o GeneXpert ele detecta por uma tecnologia avançada o DNA do complexo Mycobacterium tuberculosis e mais a resistência à rifampicina. É um exame de resultado rápido que sai em poucas horas, em 2 horas, e avalia a presença do bacilo por essa técnica em escarro, em líquor, em secreções corpóreas. Então a gente tem o GeneXpert, que é um novo exame que tornou a investigação do bacilo da criança mais assertiva, mais positiva quando de fato há a doença. E quando, pelo GeneXpert, a gente identifica o bacilo de Koch, aí eu não tenho dúvida. É diferente da pontuação onde eu digo, mais do que a partir de 40 pontos, tuberculose muito provável. Se eu identificar o bacilo pelo GeneXpert, não é provável, é certeza. Aumenta ainda mais a minha necessidade do tratamento.